igreja do Senhor, amém? Bom, como eu vou me despedir, a última mensagem, deixa eu fazer um graça e paz carinhoso para as amadinhas. Graça e paz, amadinhas lindas, maravilhosas, foi bênção estar com vocês, eu amei a conferência, amei ministrar o seu coração. Quem veio na conferência de mulheres? Deixa eu ver. Aleluia! E amei o feedback dos maridos, com um sorriso de orelha a orelha, aleluia. Foi bênção, né? Obrigado, pastora Rosângela, obrigado, pastora Alessandra, obrigado a todos vocês, Analice, minha discípula que me acompanha, muito obrigado. Trago um abraço do meu esposo Cirino e dos meus filhos, Angélica, Annelise e Júnior, que você pode conhecer através das nossas redes sociais, amém? Bom, acabou meus livros desde manhã, né? Sobraram 6. E os 6 livros dos devocionais. Então, presente para o lado de cá, presente para o lado de lá, ok? Não posso deixar o lado de cá, né? Vai lá, presentinho para cá, né? Já vou lá para aquele lado de lá, viu? Mas você pode adquirir pelo site, tá bom? Os livros de casamento, família, sexualidade, tudo aí está para abençoar a sua vida, amém? Gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Amém? Diga para quem está do seu lado, Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga para quem está do seu lado assim bem forte, diga, Deus tem uma palavra de vitória, mesmo que você esteja vivendo em tempos de crise. Aí confirma dizendo, tem de bom ânimo. O texto está escrito assim, sabemos que todas as coisas agem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, amém? Pode fechar sua Bíblia, você que está em casa nos assistindo, seja abençoado, edificado por essa palavra que também vai ministrar o seu coração, amém? Fecha sua Bíblia, e esse texto que nós acabamos de ler, é um texto muito bonito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Amém? É um texto lindo. E a gente costuma achar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não consegue achar, na verdade, tudo, né, gente? A gente acha que as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? A gente acha que quando a conta está no azul, está cooperando para o nosso bem, ou não é verdade? Mas quando está no vermelho, Satanás sai dela em nome de Jesus. Isso é um trem do cão, não pode, não é? Quando você está com um carro novo, abençoado, cheio de petróleo, né, gente? Para dar e vender, andar a cidade inteira, tem real para abastecer, tudo está cooperando para o bem. Quando a casa está mobiliada, linda, quando tem saúde em casa, quando há prosperidade, quando tudo de fato vai bem, nós achamos que aí de fato a gente pode acreditar nessa verdade. Só que olha aqui, gente, está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. Diga para quem está do seu lado, tudo. Sacode ela e fala tudo. As coisas boas e as coisas ruins vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E é muito difícil assimilar isso. É muito difícil assimilar que tudo coopera, enquanto a gente, ser humano, sempre acha que bênção está intimamente ligado com a bondade de Deus sobre a nossa vida. Sim ou não? Mas a gente não consegue muitas vezes entender que lutas, problemas, não é? São também permissões de Deus para a nossa vida. Para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para transformar a gente numa pessoa melhor. Você já viu tanto que você ficou mais crente quando você precisou perdoar alguém? Sim ou não? Quando alguém pisou no seu calo, amém, amadinha? Quando alguém, não é, criou uma situação que ofendeu a sua vida. Já viu tanto que nós ficamos mais humildes quando a dificuldade bate na nossa porta? Sim ou não? Já viu tanto que a gente ora mais? É ou não é? Gente, quando o negócio aperta, meu Deus, pensa num pouco, fica crente, adora, ora, faz promessa, vem para a igreja, não é? Isso acontece geralmente com todo ser humano. Então Deus permite essas coisas para tratar com a nossa vida.
Deus permite muito disso na nossa vida, porque muitas vezes Deus trata a nossa vida mesmo. Ele usa situações difíceis para moldar e mudar pessoas. Amém? Diga para quem está do seu lado, Deus pode estar usando alguma situação difícil na minha e na sua vida para nos moldar, para nos mudar, e diga assim, acredite, para nos transformar em uma pessoa melhor. Mas é difícil acreditar nesse negócio, é ou não é? É muito difícil, gente. E as circunstâncias, né, elas podem mudar para mim e para você. Problemas vêm sobre nós cristãos, mas a verdade e a graça de Deus e a alegria do Senhor é saber que os problemas não permanecerão para sempre. Se você acredita nisso, dá um glória a Deus. Diga, problema não vai permanecer para sempre. Eu ia ministrar outra mensagem, Deus ministrando ao meu coração essa mensagem sobre crise nessa tarde, o tempo todo falando ao meu coração, porque nós vivemos de um tempo em que você liga a televisão e fala sobre crise, em que você anda na rua, fala sobre crise, que você anda na rua e os comércios das cidades estão a grande maioria fechada, que as pessoas não veem expectativa. Quando não é crise financeira, não é? Você escuta falar sobre crise familiar. Quem tem escutado muito isso hoje? Crise familiar, meu Deus. Crise de identidade, filhos, adolescentes pensando em suicídio. Existe um pânico, um medo parado sobre a sociedade, porque você olha todas as redes sociais, tudo que você vê, e só escuta falar em crise, momento difícil, não é? E às vezes isso acaba afetando a nossa vida. Vem uma crise na área do comércio, vem uma crise na área familiar, não é? Algo generalizado na família, e de repente você se encontra num momento difícil, e talvez você esteja questionando, Deus, o senhor não está vendo o que eu estou passando? Alguém já se parou fazendo isso? Senhor, o senhor está vendo a minha situação? Olha para mim, Deus, não estou aguentando mais. Às vezes a gente se vê nessa situação e perguntando, Deus, será que está despercebido aos seus olhos? Ou mais ainda, a gente fala, Deus, eu não mereço passar por tudo isso. Já pensou isso? Em virar para Deus e falar, Deus, eu não mereço. E a gente ficar procurando o porquê de passar por crises, por momentos difíceis, por momentos de aperto, por momentos de angústia, por momentos de depressão, decepção. Você já se perguntou isso? Diga para quem está do seu lado. Você já achou você imerecido das lutas que você já passou na vida? A resposta com certeza vai ser não, não mereci, eu não sei. E aí talvez você vai se encaixar no texto. Eu acredito que um dia Deus vai responder para mim, filha, o que eu faço agora, ou filho, você pode não entender agora, mas vai entender depois, amém? E de fato está escrito muitas vezes o que Deus faz agora, ou hoje, aquilo que acontece na sua vida, às vezes você não entende agora, mas você vai entender depois, amém? Tem coisa que a gente só vai entender na eternidade, talvez. Olha aqui, Deus disse, os planos que eu tenho para vós são planos de paz, para te dar um futuro. Deus tem plano de paz para a sua vida, amém? Para te dar um futuro, amém? Mas tem hora que você vai ter que passar por guerra. Tem hora que você vai ter que chorar. Tem hora que você vai ter que clamar. Porque o itinerário de Deus, ele é completamente diferente do que o nosso. Um texto diz na palavra, clama a mim e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem momentos que Deus nos leva a circunstâncias para nós clamarmos, buscarmos e experimentarmos no meio da crise as maiores e melhores experiências que nós podemos ter com o Senhor. Você acredita nisso? Eu vi que muita gente perguntou assim, eu conheci parte do seu testemunho, eu gostaria nessa noite de compartilhar dentro dessa mensagem parte da minha história. Sempre que eu vou a primeira vez de um lugar, eu amo compartilhar. Por quê? Contra fato não existe argumento. Nós lemos na Bíblia que Deus é o Deus do ontem, do hoje e eternamente. E às vezes você é conflitado por situações que você pensa, será? Será que Ele continua agindo? Será que Ele continua mudando a história? Parece que Deus está adormecido, né? Há fatos que acontecem nas nossas vidas. E eu queria compartilhar em rápidas palavras parte da minha história, justamente para dizer para você que Deus usa situações e momentos difíceis para usar pessoas, para mudar histórias, para usar a minha e a sua vida para inspirar. E a diferença é
eu e você precisamos permanecer firmes conforme a palavra diz. Se ainda que a figueira não floresça, eu preciso louvar de fato ao Deus da minha vida. Eu tenho que virar para Deus no momento difícil, né? Dizer, Deus, não aguento mais dizer, Deus, não te largo, não te solto, não te deixo. Como está escrito, para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna? Para onde você vai correr? Quando a crise apertar? Para onde você vai? Eu tenho 44 anos, converti aos 17. Sou filha de um casal de nordestinos que vieram do Ceará e se instalaram em Goiás e começaram a vida ali em uma situação muito difícil. Meu pai era pedreiro, muito pobre, trabalhava como pedreiro, depois foi promovido a mestre de obras, depois virou construtor. E eu me lembro que na nossa infância a gente conviveu com dois aspectos: muita pobreza e de repente muita prosperidade, porque meu pai, quando tornou-se mestre de obras, né, e construtor, ele começou a construir barracão, depois construía casa, pegava carro nos negócios, e logo virou comerciante de carro também. Somado a tudo isso, você começa então a conviver com prosperidade na nossa casa. Não se falava em Deus na nossa casa, meus pais tinham Deus como chaveiro de bolso. Mas eu me lembro então que de repente chega em nossa família a prosperidade e eu me conflito com meu pai, onde eu descubro que meu pai era um homem adúltero, extremamente adúltero, e eu sonhava com família, eu sonhava com a família feliz, eu queria crescer e construir um casamento, um lar, e a minha mãe depressiva chorava e dizia para todos nós, filhos, não case, marido só serve para usar a esposa para lavar, passar e cozinhar, trabalhe e seja alguém na vida. Eu comecei a viver isso na infância, vendo essa situação somada a alguns problemas. Eu era muito magra, muito doentinha, eu tive solitária, que não é o estado de solidão, eu tive o verme mesmo, solitária. Eu fiquei muito magrinha, muito doente, muito desengonçada. Pensa numa menina que ficou estranha. Eu ganhei uns lindos apelidos na escola, que era Olívia Palito, Vai de Pegar Mamão, Esqueleto Humano. Pare para pensar, é muito para adolescente, né? E eu comecei a sofrer na escola, sofrer na nossa casa. E eu comecei a ser uma criança que desenvolveu depressão. Eu chorava o dia inteiro, escondia atrás da casa, debaixo da cama, atrás do guarda-roupa, caçava um cantinho para mim. E eu comecei a ouvir uma voz que dizia para mim, morre. Se você morrer, você vai ver todo mundo perto do caixão chorando. Não conhecia Jesus, a gente não conhecia Deus. Para mim, Jesus estava morto, pendurado no madeiro. E eu me lembro que naquela tentativa de lutar pela vida, cuidado pai, quando o seu filho adolescente está muito sozinho, escondido, tentando algo, não é? Choramingando pelos cantos. Eu escutei aquela voz e eu pensei em pôr fim na minha vida, e por 3 vezes eu tentei. Tentei cortar o meu pulso, não deu certo. Tentei pular na frente de um caminhão, ele buzinou demais, eu achei que não ia dar certo também, estava avisando que eu não ia morrer, não tive coragem. E a terceira tentativa, eu tomei uma cartela de remédio, e esperei a morte me buscar, gente. Fiquei imaginando como é que ela chegaria, e achei que Jesus lá no madeiro estaria no céu, e diria, vinde bendita do meu Pai. E aí eu acordei no outro dia, dor de barriga, sonolência, dor de cabeça, revoltada porque nem a morte me quis, desisti de tentar suicídio. E depois eu descobri, porque eu não morri, eu havia tomado uma cartela de AS infantil que de fato não mata ninguém. Deus guardava a minha vida, e eu não sabia por quê. E a vida continuou, aquela menina depressiva. E aí eu me lembro que aos 14, 17 anos, de 14 a 17 anos, um moço me encontrou na cidade onde eu morava, Palmeiras de Goiás, e me convidou para ser candidata a modelo. Falei, gente, o moço não deve estar enxergando direito, porque eu era o patinho feio da casa. Inclusive, o povo chegava lá em casa e falava para o meu irmão, que menino bonito. Falava para a minha irmã, como ela é formosa, a mais velha. Olhava para a minha outra irmã e falava, gacinha, a cara da mãe. Aí olhava para mim, doente, desengonçada, magrela, e falava assim, e ela, essa menina da família, né? Como é que o povo ia me chamar para ser modelo? O moço foi lá em casa, falou com o papai. Papai olhou para ele e falou, mas logo ela, o senhor já viu as irmãs dela. Chamaram as minhas irmãs, e o moço olhou para as minhas irmãs e disse, não serve porque as outras são petitiquinhas, só serve a magrelinha. Eu falei, tá bom, que é bom, o senhor Olívia Palito, né? E aí eu me lembro que eu começo a treinar naquilo, rapidinho, que eu quero resumir essa parte. E eu, então, começo a treinar como modelo. Eles me ensinaram alguns truques, eu tinha 14 anos, e aí foi até 17. Só que era muito legal, porque eu não era bonita. Eu ganhava os concursos, porque eu ganhei na escola uma biblinha dos Gideões. Você já ganhou?
Aí eu pegava a Bíblia, levava para casa, começava a ler a Bíblia, ia para o desfile, levava ela dentro da bolsa. Quando começava o desfile, eu tinha uma amiga na escola, que era chata pra caramba, que falava de Jesus 24 horas por dia. Você já teve um amigo desse jeito, que virou seu discipulador? Aleluia, né? Aí ela falava o tempo todinho, ela dizia assim, olha, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida, Ele marcou o encontro com você, Ele não desistiu da sua vida e nós estamos orando por você. E Ele responde oração. Lembrando daquela oração da minha amiga, eu pegava a Bíblia, tirava da bolsa, e eu dizia, Jesus, aquele lá do madeiro, se é verdade tudo isso que a minha amiga está contando, deixa eu ganhar o desfile hoje, que eu prometo para o Senhor que eu leio o Salmo. Aí eu ganhei, falei, nossa, funciona. Fiquei em terceiro lugar. Falei, Jesus, não era terceiro, era primeiro. Aí veio uma voz falando comigo, você não pediu primeiro, segundo ou terceiro. Ganhou, tá bom, né? Falei, é verdade. Né? Aí eu comecei, então, todo desfile que eu participava, pegava a Bíblia, corria para o banheiro, abria a Bíblia e falava, Jesus, deixa eu ganhar hoje no primeiro lugar que eu leio Eclesiastes. Aí eu ganhava. Deixa eu ler hoje Salmo, né? Aliás, Mateus, Provérbios. Resumindo, sem que eu percebesse, Deus jogava a isca, eu mordia a isca e Ele puxava a isca. Porque eu tinha depressão. Eu ganhava os concursos, voltava para casa e ia ler a Bíblia. Lendo a Bíblia eu chorava, a depressão ia embora, dava uma vontade de viver, e eu começava a ler texto que falava ao meu coração, e sem que eu percebesse, já completando 17 anos, só lendo a Bíblia dentro de casa e fazendo os meus concursos, e aí eu cheguei no auge de toda a minha carreira, e quando então, faltando 2 semanas para eu completar 17 anos, eu vou no maior concurso da minha vida, Garota Grand Prix Internacional, a moça que ganhasse fecharia um contrato com a Vogue, eu fiz um voto que eu leria todo o Novo Testamento, porque aí para a final eu faria o voto que leria o Velho Testamento, fechava, beleza, né? E aí então, eu ganho em 17º lugar para ir para a final, mas naquele dia, alguns homens começaram a correr atrás das meninas dentro daquele local, e eu descobri que para crescer na carreira agora, teria que haver prostituição, isso eu não queria para a minha vida. Saí, volto para casa, começo a ler o texto bíblico, e naquela madrugada eu me apaixono por Jesus. Naquela madrugada o Senhor me visita, fala para mim o caminho que eu deveria seguir. Na manhã do outro dia eu procurei uma igreja evangélica, aceitei Jesus e declarei, o Senhor é meu Salvador, o meu Senhor, não vivo eu, Cristo vive em mim, eu quero agora caminhar contigo. Apaixonei em Jesus. Eu sabia o caminho, eu estava lendo a palavra. E aí eu não podia contar para meu pai proibia a gente ir em igreja evangélica. Não podia contar para minha mãe. Eu virei agente secreto de Cristo 3 meses, eu ia escondido. Só que eu ia, pastor, e o Espírito Santo me tomava. E quem tinha depressão, agora chegava em casa, aí estava no auge, leão da tribo de Judá, começava, hey, meu pai, o que você tem? Falava, nada. Que cantação é essa? Nada, pai. Papai achava que a alegria só vinha de relacionamentos. Meu pai começa a me seguir. Eu dentro da igreja, mãozinha levantada, louvando a Deus. Doida para cantar no louvor. Era meu sonho. Ai, meu pai. Olhei para o pastor que sabia que eu andava escondido, né? Para não ir. Para meu pai não saber. Eu tinha muito medo do meu pai nesse aspecto. Ele era muito rígido nesse aspecto. Eu falava, se filho meu for para a igreja evangélica, apanha. E eu tinha que servir o Senhor, porque a depressão, a vida ia indo embora, eu tinha vida agora. E eu me lembro que eu estava dentro da igreja, com as mãos levantadas, adorando a Deus, meu pastor me olhou de olho regalado, eu pensei, gacinho, ele está vendo tanto que eu estou espiritual, vai me convocar para o louvor. Levantei a mão, continuei fechando. Minha pastora olhou para mim, fez um sinal, e eu continuei naquela adoração, mas meu pastor percebia que meu pai entrava na igreja. Meu pai entra na igreja, me pega pelos cabelos, começou a me bater dentro da igreja, e disse, prefiro filha minha morta do que dentro de uma igreja evangélica. Meu pai me puxa pelo carro, pelos cabelos, me joga dentro do carro, me leva para casa. Chegando em casa, aquela situação difícil, virou para minha mãe e disse, Anjinha, com 17 anos, agora quer prestar, virou crente. Durante 3 anos, meus pais, por alguns motivos particulares, que para eles eram justos naquele tempo, graças a Deus, o Senhor entrou na nossa família e mudou a nossa sorte. Mas os meus pais não falavam comigo porque eu era crente. Os meus pais me batiam porque eu era crente. A minha mãe passou 3 anos sem falar comigo. Meu pai não me dava roupa. Meu pai me deserdou de nome. Roupa ele não deixava comprar de fato. Carro da família eu não dirigia.
Mas quanto mais meu pai me batia, mais eu me apaixonava em Jesus. Porque eu estava cumprindo um voto de ler a Bíblia. E naquele voto de ler a Bíblia, eu estava lendo sobre Paulo e Silas na prisão. E o que eu estava lendo que me chocava era: o que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aleluia! Eu me identificava com as histórias da Bíblia, pastora, porque eu estava apanhando e vendo o que acontecia na palavra. E quanto mais papai batia, mais eu me apaixonava em Jesus. Ele não entendia, e a situação foi complicando, e minha mãe dizia que eu ia perder um filho como ela me perdeu para Deus, e era uma confusão, mas eu estava apaixonado em Jesus. Eu ia para a igreja, eu me enchia. Eu era estagiário da Caixa Econômica Federal, fui mandado embora porque eu era crente. E aí o pastor me chama um dia e falou: filha, você trabalhava no banco? Eu disse sim. Quer um serviço? Pensei comigo: aleluia, você é tesoureira da igreja. E o pastor disse: o único serviço que tem aqui na igreja é você limpar o chão da casa do Senhor. Você pode fazer isso, irmão do teclado, por gentileza? E eu comecei então a ser a faxineira da igreja. Para quem era ex-modelo, ex-miss, filha de empresário. Trabalhava na Caixa Econômica Federal, agora eu limpava o chão da igreja, mas eu limpava com tanto amor, com tanta alegria. Eu limpava o chão, eu limpava os bancos, eu sentia a presença de Deus. Eu cantava, falava em línguas, o mover de Deus era ali dentro. E eu descobri que você pode ter tudo, mas se você não tiver o amor de Jesus Cristo, a presença dele na tua vida, nada vai completar a sua história. E eu ficava ali apaixonado em Jesus. E se Jesus não demorasse a voltar, eu dizia: eu não preciso nem casar. Estou apaixonado em Jesus, que Ele me bastava, Ele me era suficiente. Mas como eu estava apanhando muito, sendo muito rejeitado em casa, eu disse: Deus, um maridinho para eu casar, um homem bonzinho, que ama o Senhor, que não seja mais bonito do que eu, porque eu ouvi a vida inteira que eu era o patinho feio da casa. Então, pelo amor de Deus, não deixa eu sofrer com isso o resto da minha vida. Dá um homem crente. E eu me lembro que um dia, limpando o chão da igreja, depois passei para o quintal ali da igreja, para a calçada, um carro parou, um rapaz desceu do carro e ele disse: oi. Eu falei: oi, tudo bem? Era meu cliente do banco. Ele falou: uai, você não está no banco mais cuidando do meu cheque especial? Eu falei: pois é, mudei de serviço. Ele falou: onde é que você está trabalhando? Eu falei: aqui, com a vassoura na mão, o avental. Será que eu não vi que eu cuidava da igreja? Aí ele olhou para mim e falou: como você desceu de nível? Meu Deus, me deu vontade de lascar um sapato na cabeça daquele rapaz. Mas eu falei: senta aqui, deixa eu te contar a minha história. Quando eu conto a minha história para aquele rapaz começou a chorar. Ele disse: Ângela, eu tenho a 4ª série colegial. Eu fui boia fria, inclusive, do marido da sua irmã. Ele falou: Ângela, eu prosperei. E o vazio que você tinha em outro aspecto, eu tenho. Você sarou na igreja? Eu disse: não, sarei em Jesus. Aqui a gente comunga no corpo, mas é Jesus quem cura, é Jesus quem sara. Aí eu falei: vem no culto à noite, quem sabe você gosta, e esse vazio sai. O moço foi na igreja de noite, uma gracinha. As amadinhas caíram matando em cima do moço. Aí eu virei para os meninos da igreja e falei: para não pegar mal para a igreja, fala para as meninas sair de perto. Na verdade é porque eu só queria para mim. Eu falei: não faz isso não. O rapaz se converteu, se apaixonou em Jesus. 3 meses apaixonado em Jesus, se apaixonou em mim. Glória a Deus. Me pediu em namoro, eu dei um de difícil. Me apertou no corredor da igreja para tentar dar um cheiro na marra. Eu dei um empurrão nele, que ele bateu no outro lado do corredor. Falou: meu Deus, que mulher bruta. Eu falei: não sou bruta, eu só sou crente. Ele falou: eu não ia fazer nada. Eu falei: esse aqui é irmão desse? Aí ele olhou para mim: eu só queria dar um cheiro e sentir seu perfume. Eu falei: tem perfume aqui, pode cheirar, meu filho, é muito bom. O moço ficou mais gamado. Pensa no negócio bom. Começamos a orar, namoramos, noivamos e casamos. Casei virgem. De vez em quando ele botava a mão no meu joelho, subia um dedo. Quando ele ia para o 3º ou 2º dedo, eu dizia: querido, nós vamos cantar um hino, ou vamos fazer uma oração nesse exato momento. E ele quietava. Me casei, aleluia. E eu contei para as mulheres que quando eu fui adentrando na igreja, o moço chorava. Eu falava: vala-me Deus, arrependeu, porque eu fui muito dura. E quando a gente contraiu o casamento, eu perguntei na noite de núpcias porque ele chorava. Ele dizia: porque eu pedia para Deus uma mulher que amasse Deus acima de tudo, depois me amasse. E você me provou que o seu maior amor, a sua maior paixão, de fato é Deus. Eu falei: entre ele e você, eu fico com ele.
Casamos. Uma vida abençoada, começamos a trabalhar os dois. Começamos a trabalhar os dois. E era muito legal, meu Deus, aquela cumplicidade. Muito bom, aleluia. Casar é bom, amém, jovem? Só os jovens fazem assim: Senhor, eu preciso casar. Continue de mão levantada, eu vou dizer: Deus, libera casamento. Mulher e homem de Deus, que queira construir família, porque casar é bom. Casei, uma alegria, gente, mas os meus pais não falavam comigo ainda, porque eu era crente. Pensa, pastor. Meus pais só foram no nosso casamento para não fazer feio para a sociedade. Minha família não entendia o amor de Deus. Eu tentava expressar, mas eu nunca desobedeci os meus pais na minha vida. A única desobediência foi, de fato, seguir a Jesus. E eu estava legitimada pela palavra, apaixonada em Cristo. Já havia sofrido perseguições, mas continuei apaixonada. Gente, aquele fogo do primeiro amor, meu Deus, como era gostoso e até hoje. E eu me lembro que eu comecei a orar assim: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas alcança o coração da minha família. Eu queria que a minha família conhecesse Jesus. Eu queria que a minha família conhecesse o amor de Cristo. Aí eu me lembro que eu, engravido no primeiro para o segundo ano de casamento, não me lembro exatamente quais os dias, sou muito ruim com data. E eu tive um aborto. 3 meses de gestação, meu corpo expeliu a criança, exame. Não tenho nada de progesterona no corpo. Tenho ovários policísticos. Fiquei grávida de novo. Meu corpo empurra a criança com 3 meses de gestação. Perdi outro bebê. E pensa num homem que gosta de menina, é meu marido. Meu marido me pegou, me levou para um especialista. Falou: vira essa mulher de ponta cabeça, porque eu quero ser pai. Eu quero menino correndo em casa. E não quero que demore. Dá um jeito, que ela já perdeu 2 meninos, não pode perder o terceiro. Aí a gente pegou, fez uns exames. Tomei remédio para engravidar. Tomei remédio para segurar. Era aquele tanto de remédio, perna deitada para cima, para não perder a criança. E no dia que eu completo 24 anos de idade, nasce nossa primeira filha, Letícia, linda. Gente, que alegria, aquela menina chega, uma alegria. Coloquei Letícia porque o significado é: felicidade chega à nossa casa. Eu disse: vai completar a felicidade do nosso lar. Pego Letícia, meu pai e minha mãe não haviam ido no hospital, mesmo com os abortos também não, e aquela saudade da mamãe e do papai, tudo bem. Primeiro dia ela nasceu 9 da manhã, fiquei ali curtindo a criança, até o restante do dia. Só que a Letícia nasceu com algumas insuficiências de algumas coisas, inclusive cálcio. Ela tomou um sorinho, no outro dia a Letícia estava ali. No terceiro dia, contando primeiro que nasce, segundo você permanece, terceiro que você vai embora, às 9 da manhã, minha mãe adentra o hospital. Eu disse: uau! Minha mãe veio, minha irmã com ela. Vi a minha irmã, minha mãe muito machucada ainda, porque eu havia deixado tudo para seguir a Jesus. E ela não conseguia interpretar aquilo na mente, não conseguia assimilar aquilo. E ela disse imaturamente: não se alegre tanto, é porque é a minha primeira neta. Amém, estava lá. Peguei Letícia no braço, dei para a mamãe. Mamãe então está ali pegando a criança, e entra a chefe do berçário e disse: mãezinha, me entrega a neném, eu vou dar banho, trazer a manta. Você vai ter alta até meio-dia, sua médica passa para você ter alta. Médica pegou a chefe do berçário, leva a criança para o berçário. Passado 20 minutos, o telefone toca, pedindo que meu esposo comparecesse com urgência à recepção do hospital. Nós já morávamos na capital, eu pensei que seria algum dos nossos funcionários, para que ele assinasse algum documento. Ele não voltou mais. Chama a minha mãe para se retirar do quarto, mas a minha filha, e entra a chefe da pediatria e começa a acalentar as minhas mãos. E ela olha para os meus olhos, e eu com 24 anos de idade, tão jovem, tão imatura, tão inocente com a vida. Ela olha nos meus olhos e diz: mãezinha, acaba de acontecer uma fatalidade. Eu não tinha noção naquela época, não era tão cultural como hoje, digamos assim, do significado exato daquele nome. Mas eu olhei para ela e disse: fatalidade? E ela, sem nenhum preparo, friamente me disse: sua filha acaba de cair do braço da enfermeira-chefe e veio a óbito. Eu com 24 anos de idade, eu comecei a gritar dentro daquele quarto. Eu dizia: Deus, por quê?
Eu dizia, Deus, meu terceiro sonho. 3 nenês. E eu andava no hospital e via as mães saindo com os nenês, com as flores, os buquês de flores, a caixinha, com a manta, com as coisas, e eu buscando um caixão, ali no hospital. Custei tirar o meu marido do banheiro, que já estava deitado no chão, e o meu questionamento foi, Deus, o que eu te fiz? Eu deixei tudo. E Deus me visitava e dizia, sofrimento não significa que eu não te amo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam, o que eu faço você não entende agora, entenderás depois. E eu precisava de fé, eu precisava de coragem para vencer aquele momento difícil. Mas a minha mãe dizia que eu perderia um filho como ela me perdeu, meu Deus. Eu orava para que Deus consertasse a nossa situação familiar. Deus cria aquela situação. Minha mãe lembra disso, eu não me lembrei, pastor. Ela começa a gritar dentro do hospital, correr dentro do hospital, puxar o seu cabelo. Ela entra dentro do quarto, me puxa para o seu colo e diz, filha, me perdoa. Eu queria que você perdesse talvez um filho para as drogas, para o mundo lá fora, mas não nessa fatalidade. Eu disse, mamãe está perdoada. E o conserto que precisávamos, o amor que precisávamos, a cumplicidade que precisávamos, Deus criou no momento de dor. Choramos juntos. Minha mãe chorava, minha irmã chorava, houve um quebrantamento. Eu volto para casa em pranto de choro, mas eu assimilar isso era difícil, porque como eu conhecia a palavra, eu dizia, Deus, sofrimento sem causa não encontra lugar. Aliás, maldição sem causa não encontra lugar. Se falou algo, não tinha motivo, eu te amei. Deus me visita naqueles dias e diz, filha, usando um profeta, conta um ano, eu vou visitar o teu ventre, eu vou curar o teu ventre. Eu te farei mãe de filhos sadios e perfeitos, sem remédio para engravidar e sem remédio para segurar. Por que que Deus precisava dizer sadio e perfeito? Pegou a plaqueta do corpo da Letícia, junto com a placenta, manda para São Paulo para fazer uns exames, volta os exames, não havia tido tempo de fazer a tabela de Apgar. Chega a notícia que Letícia havia nascido completamente sem cálcio, completamente sem glicose, nunca iria andar, vegetaria deitada em uma cama e não sei quanto tempo de vida teria. Deus me diz aquilo, minha menarca nunca foi normal, decidi não tomar remédio para engravidar, passou-se 1 ano e 2 meses, me parece. Eu estava muito próspera, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E eu tenho um marido muito enjoado com esse aspecto. Ele olhou para mim e falou, amadinha, você está prosperando demais. E eu disse, eu devo estar inchada. E ele falou, vai para a academia, eu tenho pavor de academia. Aguentei. Ele comprou uma cinta para mim, amadinha. Fez eu deitar, apertou aquela cinta em mim, para mim ficar toda esticadinha. Pensa no trem ruim. E aí, então, eu me lembro que ele falou assim, você deve estar inchada. Quanto tempo que aquele negócio não desce? Falei, nem sei. Falou, vai na médica, toma um exame para descer. Eu estou no lucro, né, mas não pode ficar inchado desse jeito não, está muito próspera. Fui na médica, pedi um exame, ela disse, faz o beta-HCG. Eu falei, para quê? Para dizer para mim pela 1000ª vez que eu não estou grávida? Não tomei remédio. Esqueci da palavra profética. Estava na empresa, o telefone tocou. Ela disse, Madinha, você está sentada? Eu falei, estou. Você está grávida de 3 para 4 meses, já deve estar perdendo. Manda alguém te trazer aqui urgente para fazer um exame. Quem estava boa começou a andar devagarzinho, segurando tudo quanto é lugar. Cheguei lá, fiz o exame. A médica olhou para mim e falou, pode pular escada, descer escada, andar a cavalo, fazer o que você quiser. Parece que cingiu o seu útero, você está grávida de 4 meses, de uma menina sadia e perfeita, e essa você não vai perder. Nasceu a Angélica. Angélica hoje tem 18 anos e 6 meses. 3 anos depois nasceu Annelise. E para mim nunca esquecer de onde eu vim, da minha história, é a cara da mãe. Lembra da história que minha mãe dizia? É a cara da mãe? Ok. 3 anos depois, meu marido começou a olhar as meninas andando comigo, brincando de boneca, penteando cabelo, andando de bolsinha. E dizer que deu uma inveja santa de vontade de ter filho homem, para ser seu amigo e seu cúmplice. Para pescar com ele e vender carro. E ele começou a orar e Deus falou com ele, vou visitar o ventre da sua esposa e vou te dar um varão. O Senhor visita o meu ventre, nasce um menino que é a cópia do pai. Só o problema é o nome, gente. Porque a Angélica era para me homenagear a Ângela. Quando nasce o nosso caçula, ele perguntou, que nome você vai pôr na nossa criança? Eu falei, Mateus. Ele, não gostei.
Falei, Gabriel, é feio. Falei, Felipe, não. Eu falei, qual nome você sugere? Ele disse, o meu. Eu falei, não. Porque meu marido chama Osmildo. Já pensou? Mas ele venceu, eu tive que pôr Osmildo, mas com juramento que só ia chamar o bichinho de Júnior. Eu até estava esses dias no médico com ele, e o médico falou, Osmildo! E eu nem tinha Osmildo! E eu, mãe, sou eu. É mesmo, meu filho, vamos embora. Ele só chama de Júnior. Nasceu o nosso terceiro milagre. E eu estou aqui para dizer para você que quando a ciência diz para você, não tem mais jeito, não tem saída, existe um Deus que diz para você, acaso há alguma coisa impossível para Deus? Nada. Nada é impossível para aquele que crê. Nada é. Deus gerou os filhos. A Angélica está com 18 anos, cursa o terceiro período de medicina, e ela disse, eu quero ser médica para dizer para meus pacientes, você vai morrer. Não vai ter jeito para você. E a hora que eu ver os pacientes chorando, quero falar, chama a avó, o avô, a família, os parentes agregados. Quando eu ver todo mundo morrendo, eu falei com a voz da ciência, agora eu quero falar com a voz de quem experimentou um milagre. Eu sou um milagre, na minha casa tem milagre para a sua vida. Crê? Falei, aleluia, vai passar, amém? Meu amado e minha amada, nem sempre sofrimento significa descaso de Deus. Nem sempre sofrimento significa que Ele não te ama. Sofrimento pode ser uma etapa da sua vida para preparar a sua vida para o milagre maior. Eu só quero orar agora para quem não pode ser mãe. Levante a mão. Quem não pode gerar filhos. Tem alguém? Amém? Pode já levantar a mão. Quem já perdeu criança? Quem tem um sonho de ser mãe? Deus, em nome de Jesus, libera sobre a vida dessas mulheres, filhos, que elas gerem filhos, para a glória do teu nome, filhos sadios, filhos perfeitos, filhos abençoados, que farão mudança nessa geração, amém? Se eu terminasse aqui, você já teria sido edificado, amém? Mas eu quero contar mais um pouquinho da minha história. Eu comecei então com esses meninos, voltar a trabalhar com meu esposo. Conheci o Wellington Maraíza trabalhando lá com a gente, ele era gerente do Pan-Americano, e o Wellington conhece muito o que eu vou contar, tão bom, né? Ter alguém que sabe da nossa história. E eu me lembro que eu era tão feliz de estar com o Senhor em casa, trabalhando na igreja, e meu esposo me chama para trabalhar quando eu perdi a Letícia, porque eu comecei a chorar demais por causa da criança. E eu comecei a trabalhar com meu esposo, mas eu não gostava de trabalhar, no sentido de ganhar dinheiro, eu não me preocupava naquele momento com trabalhar, eu não tinha noção muito daquelas coisas, eu só queria falar de Jesus. E eu comecei a trabalhar, e eu dava muito trabalho para meu marido, porque eu pregava o dia inteiro. Tinha um casal brigando, eu queria consertar o casal. Aí o Cirinho chegava por detrás de mim, detalhe, quando eu percebi o que Deus iria fazer na nossa história, eu falava, vou pôr todo mundo para chamar meu marido do apelido, do sobrenome, do que é do Osmildo, né? Todo mundo começou a chamar meu marido de Cirino. Então, o Cirinho chegava atrás de mim e falava, mozinho, aqui é para vender carro, não é para você ganhar alma. Eu dizia só um bocadinho. Falava de Jesus, o casal chorava. Me dava aquela apreensão, depois eles não queriam comprar o carro, né? Sei lá se a briga era por causa do carro. Aí passava, e aquela coisa bonita. Eu falava assim, agora dá para vocês comprar um carro, para o meu marido não ficar bravo comigo? Aí eles compraram. Trazia os parentes para receber aconselhamento e comprar carro. Eu falei, nossa, tem bom, né, gente? E eu comecei a falar de Jesus em todo o tempo. Gente, eu ganhava alma o dia inteiro, é um negócio tão bom. Chegou uma mulher um dia chorando, mas o marido, para fechar o financiamento do carro, ela havia acabado de ter um aborto, passou 3 dias lá internada, e ela chega e me contou que teve um aborto. Eu falei, meu Deus, qual é o seu problema? O mesmo do meu. Falta de progesterona, ovário policístico. Eu já tinha Angélica. Eu olhei para ela e falei, dona, tem um médico bom demais para dar filho com mulher com problema igual o nosso. Ela falou, quem? O doutor Marcos, da FERT, Clínica de Fertilização in Vitro. Falei, não, menina, o médico é tão bom e nem cobra consulta. Ela falou, é da SUS? Falei, não, não é da SUS não, é o doutor Jesus de Nazaré. Orei com ela fica grávida. No outro ano ela chega ali com o Guilherme, apresenta aquele menino da nossa empresa ao Senhor. Gente, começou a acontecer muito milagre ali dentro, gente, pensa
pessoas eram curadas, casamentos restaurados. E aí Deus, eu acho que pensou assim, esse negócio aqui tá bom para ganhar alma, então eu vou mandar mais cliente. E quanto mais alma a gente ganhava, mais cliente aparecia. E eu perguntava, como é que você conheceu a empresa? Sonhei. Eu falei assim, não brinca. Achava o cartão solto na rua. E eu entendia que era o próprio Deus que mandava as pessoas, porque nós, de certa forma, começamos a fazer culto. O Elton lembra pela manhã, toda sexta-feira tinha culto na empresa, tinha vigília de 3 em 3 meses na empresa, até amanhecer o dia. Os funcionários que não eram crentes, tudo convertia. Pense num trem bom. Tinha um encontro das mulheres que eu fazia com elas. Enquanto eu pregava para as mulheres, eu falava, você quer que seu marido vira gerente? Cuida dele, irmã. Bichinho, mas sei lá, alegrinho, porque quer trabalhar. Aquilo que eu acabei ministrando o resto da vida. E aí começava a abençoar os meninos. E a empresa foi crescendo e cliente crescendo. E assim, gente, a gente não conseguia entender a dimensão do que Deus estava fazendo. Deus estava prosperando a nossa vida, a nossa história. E eu me lembro que eu não sabia muita coisa. O povo ia financiar carro. E eu dizia assim, mozinho, tem um homem querendo financiar um Uno aqui. O Uno é da GM, é da Ford, ou é da Vox. Ele falou da Fiat, mulher. Eu falava, tá bom. Pegava cada mico, gente, porque eu não importava muito com aquilo até então. Eu queria conhecer as pessoas e falar de Jesus. Pior, gente, foi um dia que chegou um homem lá na loja. Eu reuni daquele tanto funcionário, entendia muita coisa, e o moço falou assim, dona, quem é a dona Ângela? Eu falei, eu. Então, eu vim aqui procurar o Dute. O Dute está aqui? Eu falei, Dute? Ele falou, Fiz só um pouquinho, pensei, eu não conheço o Dute, eu vou perguntar. E eu saí lá na loja, gente, o Dute está aqui? Alguém conhece o Dute? Meu marido morrendo de rir, o povo tudo rindo. E eu falava, você conhece, amor, o tal do Dute? Ele falou, meu bem, Dute é o documento do carro. Eu falei, ai meu Deus. Eu queria falar de Jesus, eu não estava nem aí. Só que aí Deus começa a prosperar a nossa vida. E a gente tinha um trabalho lindo, a gente começava a ganhar alma. E aí essa vontade de falar de Jesus invadiu meu marido também. Aí eram os dois pregando, vendendo carro. E a gente, o Elton sabe disso, a gente vendia carro igual um pedaço de pizza. O povo chegava, que era esse, que era aquele, que era aquele. Eu falava, o que é isso, meu Deus? Vai, pode vender, pode comprar. Deus começou a prosperar e em pouco tempo nós nos tornamos o casal de empresário no ramo de veículos mais bem sucedido de multimarca usados no estado. 4 lojas de carro, distribuidora, consórcio, despachante. Deus começa a prosperar, e aí eu montei também uma fábrica de roupa, e um foco que a gente tinha, nós nunca amamos coisas, nós sempre amávamos pessoas. E eu me lembro que a Nelise, minha do meio, já era bebê, talvez aí com seus 1 ano e pouquinho, e a gente fazia muito feirão, e meu marido começou a mudar tanto o conceito também de apaixonar por vidas. E ele me deixou ali no feirão com os funcionários, era um final de tarde, já anoitecendo, ele disse, mozinho, eu vou atrás de um guarda, porque não veio guarda para o feirão. E ele saiu, voltou com o guarda, detalhe, não era guarda, era um moço bem descabelado, cabelo muito grande, estava com um saco de linho na mão, um pedaço de pau na outra mão, e meu marido olhou para aquele moço, desceu do carro, eu levei um susto, escondi as crianças. Falei, amor, quem é esse? Ele falou, guarda. Eu falei, onde é que você achou? Debaixo do viaduto. Eu falei, então não é guarda, é andarilha. Ele, sim. Mas Deus me disse, esse moço precisa de mim. Dá uma comida para ele olhar o carro hoje. Confesso que eu fiquei com medo. Ele chamava Moisés, começou a olhar os carros. No outro dia, Moisés chega na empresa, começou a varrer a rua, a calçada. No outro dia, ele chegou novamente, tentou organizar alguma coisa em troca de um pedaço de pão, de um sanduíche, de um almoço. Os dias foram se passando. Aquele moço começava a chorar tanto ali dentro. Participava dos cultos da empresa, que eram diários, fielmente, os devocionais diários. E um dia meu marido olhou para mim e disse assim, vou cuidar desse moço. Aí ele gritou para os meninos, funcionários, abre o lava-jato lá e dá um grau no Moisés. Abriu o lava-jato, deram um grau no Moisés. Lembro até muito bem que era com Paulistinha, o nome do detergente de lavar carro. Moisés quase ficou branco. Moisés começou a morar no estacionamento da empresa. E um dia ele chegou perto de mim e disse assim, como é que eu faço para levantar minha mão? Onde eu faço para aceitar Jesus? Porque só alguém que tem um Deus no coração pode pegar um lixo como eu, jogado na rua, e fazer ser alguém. Onde é que eu faço? Eu falei, na igreja.
Ele pulou na frente do carro de terno, não sei onde arrumou aquele paletó até hoje. Foi para a igreja, aceitou Jesus, virou diácono da igreja. Pensa, Moisés não esquece o Dia Internacional da Mulher comigo, Dia das Mães. Pensa, Deus começou a prosperar a nossa vida, porque amávamos pessoas. Só que aí, gente, passaram-se mais ou menos 24 para 30 anos, né? 6, 7 anos, muita prosperidade, a gente prosperando, e a gente quanto mais prosperava, mais falava de Jesus. Minha família enfrentou uma crise financeira, toda a minha família se tornou funcionário do meu esposo, por mais ou menos esse período, e se cumpriu na nossa vida como foi na vida de José. Deus realmente honrou nossa história. Nunca humilhamos nossos pais, nunca maltratamos ninguém, nunca jogamos na face. Entendíamos que era um projeto de Deus para alcançar a nossa casa. E eu pensava assim, nunca mais eu vou viver crise. Que bênção, que auge. Deus começou a falar comigo, usou uma pessoa que não me conhecia e disse: filha, tirei você de modelo de passarela para ser modelo de mulher que me serve. Eu quero você andando pelo Brasil, ministrando ao coração das mulheres. Te levarei a nações. O tempo de você trabalhar com seu esposo acabou. Agora você trabalha para mim. Deus usa aquele homem que fala para o meu marido: eu te dei uma grande riqueza que você a chama de esposa, e eu continuarei te prosperando se você me der a sua maior riqueza 100% para mim. Mas se você não me der, eu permitirei uma crise financeira na sua vida tão grande, que vai ter dia que você vai gemer. E enquanto você não entender o propósito que eu tenho na sua vida, a crise não vai parar. Eu olhei para meu marido e falei assim: que moça sem educação, né, amor? Imagina, isso não vai acontecer, muito dinheiro pela conta. Eram milhões que passavam no mês, financiávamos carro para muitas empresas em Goiânia, 4 lojas de carro, muito faturamento, um patrimônio louvável. Ainda moro no mesmo lugar, disse à tarde, sou vizinho do Leonardo Cantor, do Amado Batista, uma referência para mim, mas para dizer para você o metro quadrado que Deus nos colocou. Começamos então, estava tudo bem, de repente meu marido me chama, mais ou menos 12 anos atrás, 10, 12 anos, e disse: mozinho, tem um negócio para contar para você. Eu falei: pode falar? Ele falou: nós estamos com um problema. Eu disse: por quê? Ele tinha feito um levantamento, nós estávamos endividados em 5 milhões de reais. Disse: fácil, vende fazenda, vende patrimônio, vende os carros, dá um jeito, mantemos a pose, não é? A gente quer manter a pose, vai passar. Mas quanto mais nós tentávamos organizar, saía pelo dedo. Deus permitia que uma porta se abrisse, a gente consertava algo, outra fechava daqui. E aí, de repente, morando numa mansão de 850 metros quadrados, numa casa avaliada em 7 milhões de reais, eu não tinha dinheiro para comprar comida, eu não tinha dinheiro para matricular os meus meninos na escola, eu não tinha dinheiro para abastecer os carros da empresa foram acabando, porque a gente tinha que entregar carro em troca de dívida. E a crise foi vindo, foi se intensificando. Tinha dia que eu me pegava procurando moeda na gaveta dos armários, para inteirar o pacote de arroz. E Deus dizia para mim: sai e vai fazer o que eu te chamei. Eu dizia: Deus, como é que eu vou falar para os outros alguma coisa se eu estou lascada, quebrada e falida? E Deus falava para mim: conta do que eu fiz até agora, conta do milagre dos teus filhos. Quando eu consertar o resto da história, você começa a contar. Eu disse: não dá, Deus, o povo nem vai me chamar para pregar. Por quê, gente? Porque quando eu tinha muito dinheiro, eu era convidado para tudo quanto é festa. Quando eu comecei a quebrar, nem para velório as pessoas chamavam a gente. E a crise foi se intensificando. Meu esposo tentando correr, administrando as situações, empregados da casa indo embora, empregados da empresa, de boato correndo. E eu chorava, mas existia dentro de mim algo. Eu trazia à memória aquilo que me poderia dar esperança. Eu sabia que Deus estava me chamando, pastor. Eu conhecia o meu chamado desde quando eu converti. Mas eu não podia ir contra o meu marido. Aí as pessoas começavam a chamar, ele dizia assim para mim: o primeiro ministério dela é ser esposa e mãe, e esse ela faz com excelência. E Deus foi apertando o meu marido, e de repente era dívida em cima de dívida, problema em cima de problema. Meu Deus, gente, até ameaça de morte, revólver. Eu me lembro de um dia que uma pessoa entrou
na sala do meu esposo, por causa de uma dívida pequena do IPVA de um carro. Ele pegou o revólver, me chamou com meu marido, minhas pernas tremeu. Eu falei: eu mato vocês dois, casal de vagabundo. Ainda disse que é crente. Meu marido olhou para aquele homem, as lágrimas pingou e disse: o senhor pode acabar com a minha dor hoje, minha esposa vai sofrer. E quem foi que disse para o senhor que crente não passa problema? Daniel. Ele começou a contar as histórias da Bíblia. José na prisão, e começou a contar, e ele disse: foi algo que aconteceu, e eu estou entendendo por quê. Não acabe com a sua vida por minha causa. Aquele homem disse: se amanhã eu voltar aqui e você não ter o dinheiro do IPVA, eu mato você e sua esposa. Aquele homem chega no outro dia, abre a porta, eu estava lá, falei: pronto, vou virar defunto hoje. Aquele moço olhou para mim e falou: eu sou desviado, eu conheço a voz de Deus. Quando eu pus a mão no revólver, Deus disse: não toca no meu servo, e não perturbe o meu servo. Na hora que eu quiser, ele vai te pagar. Volta para sua casa e cala sua boca. Eu olhei para aquele homem, comecei a chorar, falei: graças ao Senhor bondoso, aleluia. 2 dias depois, meu esposo chamou aquele homem, administrou, mas é difícil passar isso. Eu voltava para casa chorando, e eu queria dizer para Deus: por que o Senhor me permitiu um câncer e me curasse? Por que o Senhor não permitiu um outro tipo de luta para entender logo as finanças? E Deus disse: quem é você para escolher o que eu sei que você precisa passar para mudar a sua vida? A minha graça te basta. Vira para quem está do seu lado: a graça do Senhor te basta. A crise foi intensificando. Meu esposo me chamou e disse: mozinho, descobri o problema da empresa. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Qual é? Falou: você. Quando você estiver aqui, eu vou quebrar. Some da empresa. Eu falei: tem direito a acerto? Ele: não. Meu marido me dispensou, você tem direito a acerto. Eu vou para casa. E eu comecei a dizer: Deus, eu trabalhava muito com cliente, né, em banco, aquela autoridade, era bom demais. Autoriza, pode pagar, pode fazer, dedinho para lá e para cá, vai dinheiro para cá, só porque também é muito chique. Eu vou para casa e agora fazer o quê? E Deus disse: vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar da sua família, e começar a escrever tudo o que você está passando, crendo no que eu vou fazer. E eu não sabia que estava nascendo os abençoados livrinhos. Escrevia chorando. Eu escrevi segredos para um casamento feliz. Um dos tópicos que eu falo para o casal é paz doméstica, onde eu conto da crise financeira e eu digo: não cobre do seu marido o que só Deus pode fazer. Naquele momento ali, daquela parte daquele livro, eu conto da minha filha, que falou: mãe, eu estou passando vontade de comer na escola. Falei: minha filha, louva a Deus, bebe muita água, come muito pão em casa, que dá para você voltar. Ela disse: mãe, é muito difícil. Eu falei: mas passa. Nunca ensinei os meus filhos a reclamar, muito pelo contrário, adorar, orar, jejumar. E eu me lembro que a Angélica chegou da escola e disse: mãe, um sapato velho no pé. Eu falei: que isso, minha filha? Ela falou assim: briga não, mãe. Eu falei: o sapato está velho, você trocou com quem? Volta amanhã e desmancha o negócio. Ela falou: mãe, calma. Eu falei: como é que está calmo? Papai está quebrado, filho. Eu não sei nem quando é que vai ter dinheiro para comprar sapato bom. Ela olhou para mim: espera, mãe, deixa eu falar. Eu falei: fala, bichinha. Ela falou: mãe, tem uma menina que tem uns 4 dias cantando meu sapato lindo. E eu olhei para ela, só com esse sapato aqui que você está vendo, acabado. Mas eu falei assim: minha mãe que comprou. E eu olhei para ela e falei: você tem lanche? Conta no lanche da escola? Ela falou: tem. Então vamos fazer um negócio? Eu troco o sapato com você. Você faz um vale para mim e para minha irmã, 30 dias no lanche da escola. Está fechado? Eu olhei e falei: Gracinha, está aprendendo a ser aprendiz de empresário na crise. A crise estava moldando os meus filhos, moldando a minha vida. Meus meninos viravam para mim, eu trabalhando, arrumando aquela casa enorme, chorando, com problema de coluna. O Júnior cantava uma canção de um filmezinho de José, de criança. Você precisa trabalhar com amor, mas sem esquecer. Você faz parte de um plano maior. Mas você tem que ganhar a alma. Enquanto você não for ganhar a alma, esse negócio aqui em casa não acaba não. Pensa, Deus usava os meus filhos. Eu me rendi e disse: Deus, tá bom. Já que é para ministrar, estou com o coração aberto. E começou a me convidar para pregar na Donep. E eu contava o testemunho até a parte da Letícia. E o povo chorava, eu ia para as igrejas, ministrar, voltava para casa. Deus mandava eu escrever os livros. Eu me lembro quando tinha 4 livros escritos, eu já entendia que era livro. Não tinha como publicar. E eu me lembro que Deus falou: eu vou levantar pessoas para semear na sua vida, no seu ministério, para cumprir o que eu quero.
E eu me lembro que eu viajei com meu esposo. Deus falou: eu vou trazer essa semana uma semente para você fazer os seus livros, para alcançar pessoas. Não que seja uma fonte de renda, mas é algo que vai inspirar as pessoas, dizendo: sofrimento passa, luta passa. Eu havia escrito nada acontece por acaso, vários livros. E eu estou na igreja e o moço falou assim, uma mulher, aliás: meu filho tinha que falar com a senhora, ele é empresário aqui. E ele pesquisou na internet, seu marido é dono de uma empresa de carro. Mas Deus falou para ele assim: se ele quisesse ter uma esposa, como você contou no testemunho ontem, seu esposo fidelizou, era para ele ofertar na sua vida, para ser uma semente. E eu quase avancei no envelope da mão da irmã. Falei: Jesus, paguei os primeiros livros. Começaram a publicar os livros, começaram a alcançar pessoas, o nome foi sendo conhecido, Deus foi fazendo algo. E aí eu vivia cada momento da minha vida e Deus falava: escreve outro livro. Eu só quero contar de um para terminar e para você entender onde eu vou chegar. E eu comecei a me apaixonar em escrever mensagem, virar livro, abençoava o povo, e aí foi ministrando e Deus foi criando uma situação toda. E eu não entendia que era um caminho de Deus para fazer que outras pessoas pudessem ser alcançadas. No auge da crise, eu chego em casa, meu Deus, estou lá em casa, está avisando que eu já tenho que partir para o fim, o celular. Eu chego lá em casa, e aí então na portaria estava uma liberação do condomínio. Me ligaram e disse: dona Ângela, liberaram a pessoa que tem que entrar na sua casa. E eu disse: quem é, moço? Central Elétrica do Estado de Goiás. Eu não sabia para que Central Elétrica ia na casa da gente. O moço chegou, eu falei: boa tarde. Falei: boa tarde, dona. Falei: visita, o senhor veio fazer o quê? Uai, dona, Central Elétrica vem só cortar a energia. Falei: não brinca? Meu marido não pagou? Falou: não, vou ligar lá para ele. Não, dona, tem 3 meses já que ele não paga. Eu falei: vala-me Deus. Falei: moço, não corta não, tem 3 meninos nessa casa. Já pensou os meninos sair lá do 2º para o 3º andar, que é a casa cheia de nível, sair rolando tudo lá de cima? O moço deve ter dormido no sofá. Virou para mim e disse: quem mora na casa dessa tem que ter no mínimo dignidade para pagar energia, dona. Falei: pode cortar, moço, me ensina que da próxima vez o senhor só liga, eu corto para o senhor. Que situação. O moço cortou a energia lá de casa, me deu vontade de ligar para meu marido e falar: mozinho, que responsabilidade. Eu fui ligar para ele, o Espírito Santo falou para mim: ele não pode ser pressionado. Eu estou moldando vocês. É preciso que o amor cresça e não diminua, que o respeito cresça e não diminua. É na crise que eu quero ensinar vocês a serem mais fortes. É na crise que vai fidelizar os laços do casamento. Seja sábio. Eu peguei o telefone, liguei para ele, falei: mozinho, boa tarde, mozinho. Tá tudo bem aí? Então, mozinho, estou ligando porque o moço da Celc veio cá e falou assim: já sei, mozinho, cortou energia. Eu falei: mas não tem problema não, a gente faz tudo novo aqui em casa. Eu estou ligando na verdade, que eu sei que você gosta muito de peixe, e os peixes do seu aquário, 3 metros por mais ou menos 2, que tem lá em casa, numa sala, os peixes, mozinho, estão tudo com os olhos regalados para fora. Então eu só estou ligando para avisar que os peixes, por falta de energia, vão morrer, mas não tem problema. Ele falou: pode preparar o cemitério dos peixes, porque não tem dinheiro. Eu falei: nem o peixe está resolvendo, como é que faz? Eu digo isso porque a descansa de tela do celular do meu marido é ele e um pintado, não é ele e eu, mas eu já superei. Aí, gente, meu marido chegou em casa às 18 horas, subiu com 2 caixas de vela na mão. Vela tem tudo a ver com energia cortada, não é verdade? Você, telespectador, imagina sua casa, seu marido chega com 2 caixas de vela, geladeira, uma maçã, uma garrafa com água, janta, um miojo. Nós estávamos naquela fase que os meninos falavam: come, mãe. Não, estou cheia, quase falando: meu Deus, faz inchar na barriga dos meninos para sobrar para a gente. Vivimos isso. Pensa como Deus estava me amassando. Sabe qual que era a canção que eu mais cantava? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero. Essa canção. Meu marido, então, aquele dia ficou arrebentado. Subiu para o quarto, pastor. E eu tentando amenizar a situação, antes que ele subisse, eu comecei a acender vela na casa, para ficar aquela casa à luz de vela. Como se não adiantasse, minha menina chega e falou: paizinho, tem um problema na energia daqui de casa, está estragada. A casa do vizinho da direita está clarinha e da esquerda também.
Você vai consertar? Ele falou, não, filha, lá para amanhã ou depois, papai dá um jeito. E aí arrebentou com meu marido, um homem provedor, um homem que é o cara, um empresário muito bem sucedido. Pensa! Ele sobe para o quarto. Desculpa que eu vou contar a minha história, eu preciso falar. E aí, ele sobe apagando as luzes, molhando as velas, molhando assim o dedo, apagando. E eu falava, amor, ele economiza, mulher. Meu Deus, se é para economizar a vela, imagina quantos dias ficar. Cheguei no quarto, ele tomou um banho, a pastora deitou e a lágrima começou a pingar nos olhos do meu marido. Nunca vi meu marido destabilizado como naquela noite. Eu olhei para ele e falei, mozinho, vamos cantar um hino? Estou cansado. Tem hora que você cansa da luta. Vamos fazer oração? Chega. Vamos fazer uma campanha de leitura, chamar os meninos. Amor, eu não vejo mais saída. Gente, quando eu ouvi aquilo dele, as lágrimas pingando, ele, sério. Eu fui para o meu closet, acabou a minha estrutura, porque ele sempre reerguia, ele sempre dizia, vai dar certo. E um levantava o outro, aquele dia nem eu, nem ele tinha chão. Eu fui para o meu closet, ajoelhei e falei, Deus, eis o meu fundo de poço. Aí Deus falou para mim, o que é fundo de poço para você, pode não ser para mim. Eu falei, como? O que eu faço? Interprete como você quiser. Deus falou, vai lá, a esposa de Cantares de Salomão precisa entrar em ação, para dar uma animadinha no moço. E amanhã ele ter força para trabalhar. Eu falei, isso não é Deus, só pode ser o inimigo. Numa crise dessa, a gente pensando em outra coisa, aí o que Deus me falou? Não é Deus não, imagina. O Espírito Santo intensificou aquilo na minha mente, falei, vale obedecer. Cheguei perto do meu marido, como vinha ao mundo, deitei do ladinho dele, falei, Espírito Santo, o senhor tem certeza que é para animar o moço? O Espírito Santo falou, é, só isso pode fazer esse homem querer ganhar dinheiro amanhã, pela sua vida. E eu fiquei lá tentando animar meu maridinho, passando a mãozinha de lá para cá. Falou, mozinha, não tem cabeça para isso não. Eu falei, para quê? Falou para esse negócio. Eu falei, oh meu Deus, nem eu, como é que eu vim tomar banho? Onde é que eu estou com a cabeça? Virei para Deus, falei, Espírito Santo, que mico é esse que o Senhor me faz passar? O Espírito Santo falou, fica insistindo aí, eu fiquei quietinha. Logo, logo a situação melhorou. Somebody love aconteceu. A luz de vela. O amadinho que não queria cantar, não queria orar, levantou assim, uma nova história Deus tem para nós. Naquele dia, difícil contar, né? Ainda bem que ele me abençoou para contar. Naquele dia, meu esposo olhou para mim e falou assim, amor, eu estou entendendo o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu te abençoo em nome de Jesus, onde os seus pés forem, será abençoado. E eu declaro, meu bem, que você vai ser usada para restaurar lares, famílias e casais. E ele falou, escreve o livro, para falar para as irmãs, botar os ombros para cima, quando a Cris chegar em casa. Bota o nome do livro, geladeira ou fogão, e está abençoado. Eu falei, fala-me Deus. Ele ajudou a escrever o livro, pensa. Irmãs, eu não sabia que no momento da crise, Deus estava escrevendo os melhores capítulos da nossa história. Concluindo, desprendi, eu ia e vinha fazendo a obra, Deus começa a entrar na nossa história. Gente, se eu fosse contar para você os detalhes de quando a crise parou, só um que eu preciso contar, porque esse é top. Não tinha carro na loja, tinha 5 carros numa loja que cabia 74 lojas. E se você entra numa loja que não tem estoque, você não compra, está falida. E eu me lembro que eu fui dar uma palestra numa prefeitura, e estou dando a palestra, e o prefeito todo alegrinho, só para mulher, no Dia Internacional da Mulher. Meu esposo me levou, era numa cidade ao lado, chamada Palminópolis. E ele falou, amor, se o prefeito não der o dinheiro do petróleo, eu falei, nós ora e volta por fé. Ele falou, você ficou louca de vez? Eu falei, Deus falou comigo onde é para ir, e falou, vai, eu vou suprir, e enquanto você faz para mim, eu resolvo a situação do seu esposo, e eu vou fazer o maior milagre na sua vida. E eu fui. E eu me lembro que o prefeito olhou para mim e falou, Cirino, o anjo da Cirino, você é parente do Cirino, da Cirino Veículos? Eu falei, sua esposa. Ele está aí? Eu falei, tá, a loja era muito conhecida, muito bem sucedida. Detalhe, nós estávamos num Del Rey, caindo aos pedaços. Ele estava dentro do Del Rey me esperando. O prefeito falou, qual carro vocês estão? Vou mandar chamar. Eu falei, não vai achar no meio daquele tanto de carro. Eu falei, deixa que eu busco. Fui lá, peguei um amor, falei, mozinho, vamos lá. Ele desceu, cabisbaixo, apresentei ele para o prefeito fez aquela comemoração, conhece mais sua empresa, e o medo de saber o boato, gente. Aí o prefeito virou e falou assim, eu tenho uma locadora em Brasília, em Goiânia, e eu preciso de um lugar para deixar uma média de 70 carros por semana. Gente, eu queria gritar, dar glória a Deus, falar, meu marido ficou mudo, o prefeito falou, cabe lá.
O Cirino ficou estagnado, não sabia falar. Eu peguei meu pezinho, virei assim, dei um cutucão no pé dele, ele acordou e falou: ah, prefeito, imagina. Gente, Deus mandava o que precisava. Deus mandava maná todo dia. Deus começou a prosperar, a abençoar. Não vou contar detalhes, mas eu experimentei do milagre de Deus. O milagre não chegou num piscar de olhos, num estralar de dedo, mas ele veio dia após dia e ele aconteceu. E eu quero terminar dizendo: sofrimento não significa que Deus não te ama. Equipe de louvor. Eu quero terminar dizendo: não importa a crise que você está passando, não importa o valor da sua dívida, não importa a sua situação de saúde, importa sim algo. Qual é a sua fé? Qual é a medida da sua confiança? O que você espera de Deus? Você de fato acredita no que você ouve aqui? Que tudo coopera para o teu bem, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que Deus transforma a maldição em bênção. Você acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Se você acredita, você vai dar um glória a Deus, vai se colocar de pé e vai acreditar no seu milagre. Quantas vezes na minha vida e na sua vida parecia que estava acabado? Quantas vezes na sua vida que nos assiste agora parecia que era o fim? Não existe fim. Não existe aquele fim trágico. Se você acredita e confia no Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem de bom ânimo. Haverá para ti bom futuro. Diga assim: haverá bom futuro. E se não haver, Ele permanece sendo Deus. Pode não ser da forma que você desejava. Na minha cabeça, o meu bom futuro seria eu voltar a ser a empresária Ângela Cirino. Seria eu voltar, né? Foram 4 anos, pastora, sofrendo, entendendo, encaixando. Eu não achava que existia futuro. Eu queria ser psicóloga lá na minha infância, não entrei nessa parte. Fui podada disso na minha adolescência, na minha juventude. Me caso com meu marido, depois de tudo aquilo passado, não é? Depois da crise vivida, dos livros escritos pela Universidade Católica do Estado de Goiás, me indicaram para um título chamado Doutor Honoris Causa, e depois me indicaram para fazer psicanálise clínica só por causa disso. O caminho do maior sonho de Deus para a minha vida, e o maior sonho que eu tinha caminhos diferentes para serem percorridos. O bom futuro chegou. Chegará para você também o bom futuro. Chegará para você o melhor de Deus. Basta você crer e acreditar que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está cansado, pensando em desistir, se hoje você chegou aqui achando que não tinha saída, eu quero em 10 minutos, rapidinho, pedir que os pastores e pastoras da igreja se coloquem aqui à frente. E eu quero convidar você para receber uma oração poderosa, para Deus dizer para você: anima-te, haverá bom futuro. Para Deus dizer para você: tem de bom ânimo. Aleluia. Pode vir, levanta a sua mão e diga: Deus, eu preciso de um milagre. Eu preciso voltar a